Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Emerson Macedo, advogado e contador tributarista. Fique com a gente. Emerson Macedo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por estar conosco nesta noite para falarmos um pouquinho sobre a reforma também tributária, tão importante, tão evidente agora nos dias atuais. Seja muito bem-vindo ao Jogo do Poder. Muito obrigado, Karina. Agradeço você e dou uma boa noite a você e a toda a audiência. Muito bem, vamos começar então o nosso bate-papo. Emerson Macedo, você que é advogado e também tem bastante experiência como contador tributarista, eu tenho um dado bastante interessante por aqui, que é, segundo o IBGE, 9 em cada 10 empresas brasileiras são empresas familiares. E complementando esse dado, a vida média de uma empresa no nosso país é de 4 a 5 anos, o que consideravelmente curto, né? Um tempo menor. Na sua opinião, qual que é o motivo, né? O que faz com que essas empresas durem pouco tempo no Brasil? Você acha que existe muito improviso na criação dessas empresas? Sim, Karina. O que acontece, né? O empresário brasileiro, o empreendedor, muitas vezes ele acaba planejando pouco. Então, ele trabalha bastante ali com o sonho dele, ele foca bastante naquele sonho e não necessariamente ele dá atenção para questões importantes, questões contábeis, questões jurídicas e que automaticamente também entra as questões tributárias, né? Hoje, essa questão da reforma tributária em si, ela é uma reforma tributária que ela está sendo chamada de reforma de negócio. Não é simplesmente uma reforma ligada à parte de impostos, né? E muitos empresários que muitas vezes negligenciavam a importância da parte tributária e, por consequência, acabavam fazendo com que as empresas não durassem um tempo, elas não perdurassem, eles vão ter que passar a dar muito mais atenção para os profissionais que eles contratam, sejam os contadores, sejam os advogados, para auxiliar eles para eles conseguirem se manterem no mercado. Essa é uma realidade, né? E a falta desse planejamento, consequentemente, faz com que as empresas, né, morram em um tempo mais curto. Muito bem. E você acha que hoje o principal desafio dos empresários, dos empreendedores brasileiros está ligado à tributação? Entre vários desafios que existem, né, hoje, com a questão da reforma tributária, vai estar ligado ao planejamento da reforma tributária, né? Que como a reforma tributária é uma reforma de negócio, ela vai influenciar em várias áreas da empresa, né? As áreas vão ter que se comunicar muito melhor, porque isso vai mudar a precificação do produto, isso vai ter que rever alguns contratos que já tinham assinados, que as empresas têm assinado, né? Vai estar relacionado também a fornecedores também, né? Porque muitas vezes ela compra de um determinado fornecedor que é optante pelo Simples, e se esse fornecedor não estiver depois adequado para passar os créditos de impostos que ela vai precisar para diminuir ali automaticamente os custos dela, né? Então, ela vai precisar ter todo esse planejamento e envolve várias áreas da empresa. E, Macedo, você acredita que esse planejamento, para que ele seja bem feito, para que ele seja pontual e realmente traga equilíbrio para as empresas, um bom caminho, uma boa saída seria uma holding? Gostaria que você nos explicasse, antes de tudo, o conceito de holding, né? Por que algumas empresas optam por essa estratégia e o que de fato uma holding pode fazer para alavancar um negócio? Ótimo, Karina. É bem interessante, né? Com a reforma tributária, essa questão do mercado imobiliário, né, vai ser justamente um direcionamento hoje para a gente procurar conversar e passar um pouquinho, né, para a audiência a importância das holdings, né? A holding, ela é um termo americano, o hold, que ele vem de assegurar, controlar, né? E o que é que acontece? O objetivo da holding é fazer com que as empresas, as famílias, né, as empresas, elas acabem segmentando o negócio. Se a gente pensar em mercado imobiliário, então as famílias ela acaba podendo fazer já um planejamento sucessório também, e além disso ela faz um planejamento tributário, né? E a holding ela acaba sendo uma ferramenta que traz essa possibilidade para o empresário, para o empreendedor, para o investidor,
ficar mais tranquilo relacionado à parte tributária. Macedo, como nós trouxemos um dado, né, agora há pouco, no comecinho da nossa conversa, que uma empresa, em média, claro, né, que não é regra, mas em média dura de 4 a 5 anos no país, você acredita que o trabalho de uma holding, ela consegue aumentar a possibilidade de vida de uma empresa? Sim, sim, com certeza. O que acontece, né? Quando nós estamos falando de bens móveis, por enquanto estamos falando de bens móveis. Certo. Quando existe, se esse bem móvel ele está vinculado a famílias, quando nós estamos falando de sucessão, muitas vezes um processo de inventário, além de consumir uma boa parte desse patrimônio, que ele pode ter uma variação ali entre 20% a 30% do valor deste patrimônio, também a família, quando o patrono, né, quem construiu todo esse patrimônio se preocupou em deixar ele concentrado em uma holding, a própria família já passa a ter um processo de, muitas vezes, governança corporativa. Então, independente de ser um patrimônio muito grande ou um patrimônio menor que justifique a abertura de uma holding, essa família ela consegue ter um processo de governança. Automaticamente, quando os herdeiros assumem esse patrimônio, essa empresa, eles já assumem de uma forma que já está mais organizada e evita, muitas vezes, aquela briga por disputa de patrimônio. E, consequentemente, se evita a briga, a empresa ela vai, né, passar ali, muitas vezes, de geração para geração. Então, eles passam a colher os frutos daquele patrimônio acumulado no decorrer dos anos, e muitas vezes eles conseguem, além de colher os frutos, aumentar esse patrimônio e, consequentemente, muitas vezes até passar para outras gerações, né? Então, o segredo está justamente o quê? A melhor gestão, a governança, faz com que as empresas perdurem, né, no decorrer dos anos. É o fazer agora no presente para colher num futuro próximo já. Seria mais ou menos esse o trabalho da holding, então. E Macedo, gostaria de saber se isso já é uma realidade no nosso país. Como você disse, é um termo, né, em inglês. As empresas estão se adaptando a essa nova estratégia? Temos muito a crescer ainda. Como que você vê esse cenário? Esse cenário ele está passando por uma mudança de pensamento. O porquê? A holding em si era uma visão que era somente para multimilionário. Isso quer dizer que a pessoa que ela tem somente um imóvel e ela mora nesse imóvel, ela não explora esse imóvel, ela tem que abrir uma holding? Não, não estou falando isso. Mas ela precisa, a partir do momento que ela está planejando para ela se aposentar e para ela viver com renda de imóvel, e, consequentemente, ela já quer também passar, por exemplo, esse conhecimento para um filho e que esse patrimônio que ela vai deixar depois para o filho passe de geração para geração. Então, ela já pode passar a pensar em uma holding, ela não precisa ser multimilionária, né? Não precisa ser um multimilionário. E aí, automaticamente, isso vem mudando na cabeça, né, dos contribuintes, do investidor. E uma coisa muito importante, com a reforma tributária, e com vários controles que o governo está passando a colocar nas receitas de aluguel, automaticamente o contribuinte ele tem que fugir de uma carga tributária maior. E como ele vai fugir dessa carga tributária maior? Planejando e colocando o patrimônio dele em uma holding, né? A redução da carga tributária é muito significativa. Então, compensa, né, muito estudar, sempre é um assunto que ele tem que ser estudado, né, tem que ser planejado, tem que fazer conta. E aí, após esse estudo e ficar confirmado que é benéfico para a família, partir para a constituição de uma holding e planejar, né, colocar da melhor forma o patrimônio da família. Então, pela sua expertise, a redução da carga tributária acaba sendo o principal benefício, a principal vantagem de se ter uma holding quando a gente fala de processo sucessório dentro das empresas, principalmente as familiares. É isso? Ela é uma das principais. Por quê? Porque quando nós estamos falando de sucessão, nós entramos na parte de conflito, né? E muitas vezes as famílias recebem um patrimônio muito grande, mas não tem disponibilidade financeira imediata. Ela tem um patrimônio muito grande, os custos para passar, né, para outra geração em um processo de inventário, eles são altíssimos,
E não tendo essa disponibilidade financeira, faz com que a família tenha que se desfazer de patrimônios de um valor menor para gerar caixa e, consequentemente, depois fazer essa distribuição. Quando você monta uma holding, a família ela deixa de herdar, por exemplo, os bens imóveis. Ela herda cotas dessa holding. E ela herdando justamente as cotas dessa holding, então aí a disputa, já não tem disputa no sentido dos bens imóveis, porque ela passa já a ser sócia dessa holding e colher os frutos, entendeu? Então também é muito importante para o planejamento sucessório. Imagina que fosse o pai já se antecipando, preocupando ali se ele acha que vai ter algum conflito entre os filhos, para o patrimônio que ele vai deixar ser bênção, não ser maldição, porque se virar briga... Né, recebeu ainda briga. Então, quando você faz a holding, ele recebe, digamos, já um planejamento para ele administrar esse patrimônio de uma forma mais tranquila. A transição, ela é muito mais tranquila, né? Muito bom. Macedo, nós vamos para um rápido intervalo, você continua conosco e para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Emerson Macedo, advogado e contador tributarista. Macedo, não é novidade para ninguém que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. E nós sabemos que, devido a isso, muitas pessoas acabam deixando, de ter incentivos para abrir as suas próprias empresas e outras acabam até indo para a informalidade. Mas o ponto central é, muitos empreendedores acabam indo para o MEI para ter o seu negócio formalizado, o que é muito importante, faz a sua contribuição mensal e tudo mais. Hoje nós sabemos que o teto de faturamento anual de um microempreendedor individual é R$ 81 mil. Existe uma conversa tramitando, no Congresso Nacional para que esse teto aumente para R$ 150 mil por ano. Você, como contador, você vê um projeto como esse, se aprovado, que nem está em negociação ainda, só de bastidor, como algo benéfico? Sim, com certeza. O microempreendedor individual, ele já veio, de fato, foi uma renovação, né? O tempo que eu tenho como contador, que é mais tempo do que como advogado, foi uma transformação no mercado para que o pequeno empreendedor ele tivesse ali todos os benefícios e assistência, de uma forma geral, seja para adquirir empréstimos, para contribuição ali para a Previdência, e no decorrer dos anos, muita coisa mudou, né? Então, é muito importante que seja revisto, de fato, o teto do faturamento para que esse pequeno empreendedor continue permanecendo como MEI e, na medida que ele for se estruturando melhor, que ele crescer, ele parta, para as outras possibilidades que o sistema do Simples Nacional oferece. Macedo, nós sabemos que a reforma tributária, ela começa a valer a partir de 2026, de forma progressiva, de forma escalonada, não vai ser nada de uma vez. E agora falando um pouquinho de mercado imobiliário, você avalia que a reforma tributária vai trazer bons impactos para o setor? Eu acredito que sim, e isso de uma forma geral, né? Muitos empreendedores, muitos investidores, ou proprietários de imóveis, que não tinham um negócio muito bem estruturado, ele vai passar a ter a necessidade de estruturar, porque automaticamente ele acaba passando a pagar mais impostos do que ele pagaria. Hoje, se você for pegar uma pessoa física, ela paga, vem imaginar que ela tem uma receita de aluguel aí de 25 mil reais, 20 mil reais, para arredondar 240 mil ano, né? Ela paga hoje um imposto de renda ali de 27,5%. Se ele passar com a reforma tributária, esse imposto de renda ele pode chegar até quase 36%, porque ele vai passar a pagar o IBS e o CBS. Automaticamente, no decorrer do tempo, ele aumentando um pouco o faturamento dele, acima de 240 mil reais,
tem algumas regras, tendo mais de 3 imóveis, ele vai ter que pagar mais imposto. Então, ele acaba tendo que cair para essa ideia de criar uma administradora de imóveis, tudo, né? Então, de fato, vai mudar muito esse cenário. E também as empresas, né, que locam os imóveis, automaticamente elas vão começar a querer o quê? Empresas que também vão passar para ela o crédito dos impostos. Da mesma forma que vai ter ali uma questão da empresa, ela ver se o Simples Nacional vai trazer o crédito para ela ou não, ela também vai ver se o imóvel que ela está locando vai trazer o crédito para ela ou não. Então, isso automaticamente vai mudar muito na questão de locações e também em outras questões ligadas ao mercado imobiliário. E, Macedo, mas você está dizendo de pessoas jurídicas, né, de empresas e pessoas físicas nessa transação, nessas negociações imobiliárias também? Um simples exemplo, por exemplo, um locatário e um inquilino, o que que muda? Muda o locatário e o inquilino, vamos imaginar, esse inquilino, se ele for uma pessoa física, diretamente, não vai mudar absolutamente nada no sentido de imposto para ele. Né? Certo. Agora, para o locatário, ele vai passar a pagar, se ele tiver uma receita acima de 240 mil reais, ele vai passar a pagar mais impostos do que ele deveria pagar. E também tem uma questão muito importante. Esse mercado, existe muita informalidade. Existem muitas receitas que elas não são reconhecidas. Até porque quando você loca muitas vezes para uma pessoa física, e se ela não vai declarar no imposto de renda, o locatário fala assim, não, eu também não vou reconhecer, e não reconhece. E hoje, dentro da reforma tributária, tem alguns controles também que a Receita Federal está passando a adotar, como, por exemplo, o Cadastro Imobiliário Brasileiro, o CIB, e aí a Receita passa a ter essas informações, e com essas informações fica mais fácil ela fiscalizar, porque automaticamente imagina que você tem 10 imóveis, você tem 10 inquilinos. Esses inquilinos, eles têm o endereço deles também na Receita Federal que mostra que o imóvel é seu. Quando a Receita começa a fazer esse cruzamento, ela sabe que você tem 10 imóveis, que moram outras pessoas, essas pessoas automaticamente não têm imóveis, elas não iam morar de graça no seu imóvel. Então, ela passa a ter um controle melhor para te fiscalizar e ela pegar essa omissão de receita e automaticamente te autuar e você acabar sendo prejudicado. Então, esse mercado, ele também, como vários outros, vai passar por uma transformação gigante. Ou a pessoa ela entra no jogo para jogar de uma forma igualitária e justa e pagar o que é justo, ou ela vai correr um grande risco de ser pega pela Receita, pelo leão, e além do imposto que ela deveria pagar, ela pagar mais multa, mais juros, né, multa punitiva, e etc. É essa a ideia. E, Macedo, nós vamos ter que ficar mais atentos, então, a essas operações imobiliárias. Como especialista, quais são as dicas, né, que você dá para que as pessoas não errem principalmente a partir de janeiro de 2026, que é quando, de fato, a reforma tributária passa a valer no país? O proprietário de imóvel, ele tem que mudar a forma dele de pensar. Aquele que já está pagando o imposto como pessoa física, ele tem que fazer um planejamento tributário e ele estudar se com toda a receita que ele tem tributada, se compensa ele continuar como pessoa física ou se compensa ele fazer uma holding, né, uma empresa ali para administração desses imóveis e automaticamente ele pagar menos impostos porque ele vai ser tributado como pessoa jurídica. Né? Para você ter uma ideia, hoje, se a gente fosse fazer um comparativo, às vezes a pessoa está pagando 27,5% de imposto na pessoa física e ela poderia pagar na pessoa jurídica 11,33%, tá? Ou em casos mais extremos de receita, ela poderia estar pagando ali, daria mais ou menos 14,53%. Com a reforma tributária, isso vai mudar um pouco, porque vai entrar o IBS e CBS. Mas, de qualquer forma, a economia ela vai gerar em torno ali mais ou menos de 50% a diferença, porque automaticamente vai aumentar também de 27,5% para quase 36%, né? E com a inclusão do IBS e CBS, que vai ser no decorrer dos anos, mas vamos pensar ali já lá para a ponta, para o final, vai chegar mais ou menos ali a uns 18%. Então, assim, mesmo assim, a economia ela é muito grande. Ele vai ter que parar e fazer essa conta, né, para ele não ser prejudicado também. E a reforma tributária, de certa forma, aliás, de todas as formas, ela vai trazer muito mais transparência aos negócios, não é? Não vai ser tudo
com mais holofotes, vamos dizer assim, Macedo, porque vai ter que ser tudo muito bem discriminado, tudo muito bem interligado e a Receita de olho, né? A Receita Federal de olho nisso. Então, você acredita que essa reforma tributária, apesar de nesse primeiro momento não trazer um impacto para o bolso, né, dos contribuintes, dos brasileiros, mas ela traz mais transparência de certa forma? É uma mudança no mercado brasileiro de uma forma assim, muito forte. Eu vejo pós-reforma tributária um crescimento no decorrer, né? Mas quando eu falo pós, é quando tiver tudo de fato finalizado essa transição, um crescimento de arrecadação muito grande, né? A informalidade ela vai reduzir de forma drástica. A parte de sonegação, né, que está totalmente ligada também muitas vezes à informalidade, ela vai reduzir muito. Muitos empresários, de fato, no decorrer desse tempo, ele tem que se planejar, ele tem que ter boas pessoas ao lado dele para que as empresas dele se mantenham de pé. Principalmente esses empresários que estão acostumados, né, a não reconhecerem 100% a receita deles, porque agora o leão ele vai estar muito mais ligado e, digamos assim, muitas coisas eu vejo, né, como contador e como advogado, que a Receita Federal ela já tinha muitas informações. Mas a reforma tributária, ela veio para avisar e falar assim, ó, agora nós vamos apertar o botão e nós vamos passar a fiscalizar tudo. O aviso é a reforma. Então, quando ele coloca o split payment, a parte de pagamento que vai ser antecipada, vários controles que ele coloca, por exemplo, hoje você paga num cartão de crédito, a operadora de cartão de crédito já pega a parte dela do imposto. No decorrer da reforma tributária, vai ser mais ou menos da mesma forma. A Receita ela já vai garantir o imposto dela. Para aquele empresário que estava acostumado a contar com o imposto era, por exemplo, dele e entrava no fluxo de caixa dele, ou que muitas vezes ele nem recolhia o imposto, isso vai acabar. Então, os negócios que ficavam de pé, porque o empresário tinha como forma de trabalho isso, não vai mais ficar de pé, não vai mais existir. Então, assim, a mudança é muito grande e eu ainda vejo assim, aí nós temos que nos preocupar como contribuintes também, de uma outra ponta, como fiscalizar o direcionamento de toda essa receita que ela vai aumentar muito, para que, de fato, nós tenhamos o benefício como contribuintes, né? Porque a arrecadação ela vai aumentar, na minha opinião é fato, ela vai aumentar porque os controles vão ser melhores e a sonegação vai diminuir. E automaticamente, como contribuinte, a gente tem que desenvolver uma outra forma para a gente cobrar os benefícios também que esses impostos têm que trazer. Muito bem, Macedo, nós vamos para mais um rápido intervalo. Para você que nos acompanha, não saia da rede CNT, que daqui a pouquinho tem mais Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder e o nosso convidado especial é Emerson Macedo, advogado e contador tributarista. Falamos como principal pauta da noite, holding, o que é, o conceito, para que serve, quais são as vantagens. E agora, Macedo, gostaria de saber, em casos de divórcio, uma holding, ela pode ser usada como uma boa estratégia para dar mais transparência, mais eficácia na divisão dos bens? A holding, não só a parte imobiliária, como também a holding para trabalhar ali como participação de outras empresas, muitas vezes nós temos casais, né, que constituíram um patrimônio grande, com bens imóveis e também com empresas, e eles estão na linha de frente das empresas, eles são os cabeças. E com a saída deles, a empresa acaba perdendo. Muito. Então, se eles decidirem, ao invés de cada um ir para um lado, não, eles conseguiram, eles têm um bom relacionamento, não querem mais conviver juntos, mas eles querem partir ali para uma vida separada. Eles podem constituir uma holding, já podem fazer o planejamento sucessório, uma holding ou mais holdings, tá? Não necessariamente uma, e pode ter uma holding só focada ali na parte de bens imóveis, uma outra holding focada mais na parte das empresas ali de participações, e aí eles dividem esse patrimônio, um continua sendo cabeça de uma determinada empresa, outro continua sendo cabeça de outra empresa,
e eles colhem os frutos, né, distribuem os lucros que essas empresas dão. E sem precisar desfazer os negócios ou que os negócios venham a sofrer com a saída de um e do outro. Então, ela serve também como um apoio nesse tipo de situação. E para quem está começando agora a pensar num planejamento sucessório, quais são as suas dicas, né, para quem pensa em ter uma relação aí amigável com uma holding? O que você sugere como profissional, Macedo? A holding, ela é normalmente feita por um advogado ou um contador, e muitas vezes ela precisa ali das duas expertises, né? Tanto do advogado como do contador. Normalmente o advogado que foca mais nisso é um advogado tributarista, um advogado focado na parte societária, tá? E é muito importante ele procurar esse profissional, fazer um planejamento para ver se compensa ou não ele montar, né, essa holding. E tem situações que eu até falo também muito com meus clientes, quando a pessoa ela sai para o segundo imóvel e o objetivo dela é viver de imóvel, é se aposentar e ter uma renda de locação, a partir do segundo imóvel ela já partir para a holding. Por quê? Porque automaticamente ela já paga menos impostos, os imóveis já ficam de fato dentro da holding e ela vai crescendo essa holding, comprando mais imóveis e colocando os imóveis para futuramente ela começar a colher os frutos desse imóvel, desses imóveis, né? Muito bem, e como que você enxerga o futuro das holdings no Brasil? Independente das mudanças que estão para acontecer com o ITCMD, com a reforma tributária, né, que automaticamente essas alíquotas elas vão passar a ser progressivas e também vai ter situações que elas vão aumentar, eu entendo que a holding ela sempre foi uma excelente ferramenta e ela vai continuar sendo. Pode ser que vai exigir maior planejamento de quem quer montar. Então, se ela tiver que ter um desencaixe maior nessa transferência desses bens, né, no caso de uma sucessão, ela se planejando, automaticamente ela vai conseguir fazer. Mas assim, eu vejo que a holding ela é uma ferramenta muito interessante e ela vai perdurar durante muitos e muitos anos ainda. É o melhor caminho, então, que temos. É o melhor caminho, sim. Nós vamos para o nosso último intervalo comercial da noite. Para você que nos acompanha aqui na Rede CNT, não saia daí que nós já voltamos. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder e nós recebemos Emerson Macedo, que é advogado e também contador tributarista. Emerson, é claro que a reforma tributária, ela não é homogênea, linear para todos os setores. Alguns serão mais impactados, outros menos. Na sua visão, quais são os setores que mais serão impactados por essa reforma? Karina, a minha visão é que o empresário, os setores mais impactados serão aqueles empresários que não planejarem, né, não investirem numa questão de reestudar o seu negócio, precificar ali da melhor forma o seu produto, e principalmente aqueles empresários, segmentos que estão acostumados a omitir a receita. Por quê? Porque vários mecanismos, né, como nós já falamos, para fiscalização, então vai dificultar a vida deles, sejam profissionais liberais, o pequeno varejo, né, ou até muitas vezes varejos, né, empresas maiores, mas que estão acostumadas ali a omitir receita, o agronegócio também, né, o agronegócio tem também, além do CIB, que vai focar muito ali no bem imóvel, o Sinter também ele vai focar muito no agronegócio. Então, assim, esses segmentos que estão acostumados a fazer as coisas não de uma forma muito correta, focado na parte tributária, eles são os que vão sofrer mais. Automaticamente, por quê? Porque eles vão passar a ter fiscalizações, eles vão passar a ter autuações, e automaticamente isso vai acabar dificultando a vida deles no sentido de fluxo de caixa, de permanência de mercado. Então, assim, eu entendo que aquele empresário que não estava acostumado a querer fazer as coisas da forma correta, passe a fazer da forma correta para evitar problema daqui para frente. Qual a orientação que você dá para empresários, para empreendedores que estejam iniciando agora a jornada? Está iniciando agora a jornada, eu penso sempre o quê? Fazer um bom plano de negócio, né?
procurar um advogado focado ali na parte empresarial, na parte tributária societária, procurar um bom contador para fazer um planejamento ali tributário para ele, fazer um planejamento ali de precificação de produto, precificação de serviços, e ele saber ali o jogo que ele está entrando e automaticamente ele fazendo as coisas planejadas daqui para frente e da forma correta, né, o sucesso para ele não podemos falar que é garantido, mas assim, a dor de cabeça, a falta de dor de cabeça vai ser garantida. Ele não vai ter dor de cabeça porque ele planejou, né? Muitos empresários passam a crescer e ele deixa para colocar as coisas em ordem depois. E com isso ele acaba sofrendo muitas vezes com as penalidades que tem. A partir do momento que ele planeja e começa a fazer as coisas de uma forma planejada, ele acaba sofrendo muito menos, porque aí o crescimento dele é constante e ele não tem que parar para resolver problemas de coisas feitas erradas no passado. E, Macedo, eu acho que a reforma tributária, esse termo, ele precisa ser um pouco desmistificado também, porque as pessoas acabam tendo até um pouco de receio, porque acham que é tudo muito complicado, é redução de imposto, não é, o que vai mudar, mais transparência, menos sonegação. Eu acho que buscar informação também é muito importante, não só para empresas, mas também para nós, né, pessoas físicas, enfim, buscar informação e contar com profissionais qualificados, porque eu acho que neste momento vai fazer toda a diferença quando a gente tiver essa virada de chave, na virada do ano, né, na verdade, que a reforma tributária passa a valer, então, de forma gradual, de forma gradativa, sem traumas, mas ela é uma realidade que realmente vai acontecer. Ela é uma realidade, já está aí, já aconteceu, né, e vai agora acontecendo aos poucos, né, a transição. Então, assim, é importante, de fato, contar com bons profissionais, planejar, não achar que não vai ser afetado, que todos vão ser afetados, todos os negócios estão sendo afetados, né? É uma mudança de jogo, e aonde eu entendo que só aqueles que, de fato, focarem em conhecer, entender e jogar o jogo da melhor forma vão permanecer no mercado. Aqueles que acharem que continua do jeito que está, como sempre continuou, como sempre foi feito no passado, sabe? Aquele, meu avô fez assim, meu pai fez assim, eu vou fazer assim, esquece. Você é empresário de hoje, não é para fazer como era feito lá atrás. Se você vem de uma família que estava acostumada a fazer as coisas meio certo, esquece. Daqui para frente, pense em fazer da melhor forma para você conseguir crescer o seu negócio e se manter no mercado e passar de geração para geração. Então, assim, é importante a governança corporativa, é importante contar com bons profissionais para conseguir fazer as coisas acontecerem. Palavra de ordem, então, planejamento. Macedo, nós já estamos caminhando para os momentos finais do nosso programa e eu abro agora para suas considerações, por favor. Karina, eu agradeço você, Karina, agradeço a CNT, os telespectadores, né? E a minha visão é justamente o quê? Hoje, o trabalho que eu faço, eu entendo que ele é um trabalho também de apoio para a família. Por quê? Porque o planejamento sucessório, né, especificamente, ele faz com que a família permaneça unida e o patrimônio passe de geração para geração. Então, eu entendo que é um trabalho muito importante. Então, você, empresário que se dedicou, que muitas vezes não deu atenção para o seu filho, não deu atenção ali para sua esposa, porque você queria deixar eles mais tranquilos, pense bem no planejamento sucessório, porque o que você construiu pode ser bênçãos ou pode ser maldição. Se você se planejar, você pode deixar com que os seus filhos, com a sua família, colham os frutos. Agora, se você não se planejar, às vezes tudo que você construiu pode ser motivo de briga no futuro e de destruição de família. Esse é o recado que eu deixo para todos. Muito bem, em nome da Rede CNT, agradeço a sua participação, obrigada pela sua disponibilidade e por compartilhar um pouquinho aí do seu dia a dia, né, do seu know-how, de toda a sua experiência com o assunto. Uma boa noite para você, Macedo, até uma próxima. Obrigado, até mais. Tchau, tchau. Para você de casa também, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. No próximo domingo, um novo convidado por aqui. Boa noite, até mais.